As luzes douradas do grande salão da vila em Sintra dançavam sobre os convidados vestidos com elegância enquanto Carlos e Maria Mendes erguiam as taças para brindar os 30 anos de casamento. Alexandre Mendes, de 28 anos, observava a cena do canto do salão, o estômago apertado pelo segredo que o atormentava há anos. Hoje, no dia mais importante para os seus pais, ele ia revelar que era gay e que amava Rafael há 5 anos e nada o faria voltar atrás. O ar cheirava a pastel de nata fresco e vinho do Porto, o som distante de um fado suave saía dos altifalantes como se a própria música de Portugal soubesse o peso que ele carregava. Alexandre respirou fundo, ajustando a gravata preta do smoking que a mãe escolhera especialmente para ele. Desde criança ele era o filho perfeito, o que tirava boas notas, o que ajudava o pai no escritório de advocacia, o que sorria para as fotos de família como se o mundo fosse simples. Mas desde os 17 anos, quando percebeu que os olhares para os rapazes da escola não eram apenas amizade, ele aprendeu a esconder tudo. Em Lisboa, onde trabalhava como arquiteto, ele tinha uma vida dupla. De dia desenhava projetos modernos para clientes ricos, de noite encontrava-se com Rafael no pequeno apartamento em Alfama, onde podiam ser eles mesmos sem medo. Rafael, professor de história na escola secundária, era paciente, mas ultimamente a paciência dele estava a esgotar-se. Ontem à noite tinham discutido ao telefone. Tu mereces ser visto, Alex, dissera Rafael com a voz cansada. Não posso continuar a ser só o teu amigo de infância nas festas de família. Alexandre fechara os olhos e prometera que hoje mudaria tudo. Agora, olhando para o pai Carlos, um homem alto de cabelo grisalho que sempre falava de honra familiar e deveres de homem, ele sentia o peito apertar. Carlos estava a contar uma história engraçada sobre o dia do casamento e todos riam. A mãe Maria, com o vestido azul claro que realçava os olhos castanhos, sorria orgulhosa apertando a mão do marido. Ela ia à missa todos os domingos e falava sempre de netos como se fosse o destino natural de Alexandre. A irmã Ana, de 25 anos, estava ao lado deles rindo, mas Alexandre notara o olhar dela para ele durante a semana. Ela suspeitava de algo, mas nunca perguntara diretamente. Os tios e primos enchiam as mesas redondas decoradas com flores brancas e velas. O tio António, irmão mais velho do pai, era o mais conservador, sempre com comentários sobre como o mundo estava a perder os valores. Se soubesse a verdade, ele seria o primeiro a virar as costas. Alexandre sentiu as mãos suadas. O plano era simples. Quando chegasse a hora dos discursos, ele pediria a palavra. Diria a verdade de uma vez. Não queria mais viver com medo de perder o amor da família, mas também não queria perder-se a si mesmo. O mestre de cerimônias, um amigo antigo da família, anunciou que os discursos iam começar. Carlos levantou-se primeiro, falando com a voz firme sobre amor, lealdade e como a família era o pilar de tudo. Os aplausos encheram o salão. Depois foi a vez de Maria, com lágrimas nos olhos, agradecendo a todos por estarem ali. Alexandre engoliu em seco. O coração batia tão forte que parecia que ia explodir. Ele deu um passo à frente. A irmã Ana tocou-lhe no braço, sussurrando: estás bem? Ele acenou com a cabeça, mas por dentro tudo gritava. Caminhou devagar entre as mesas, sentindo os olhares curiosos. O palco pequeno estava iluminado por um spot suave. Ele subiu os 3 degraus e pegou no microfone. O salão ficou em silêncio total, como se todos pressentissem que algo grave ia acontecer. Alexandre olhou para os pais, que o observavam com orgulho misturado com surpresa. Pai, mãe, começou ele com a voz trêmula mas firme. Hoje é um dia de celebração, mas eu não posso continuar a celebrar mentindo para vocês. Eu sou gay. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que se podia ouvir o vento lá fora nas árvores do jardim. Ninguém se mexeu. Ninguém respirou. Alexandre sentiu o peso de todos aqueles olhares como facas. Mas pela primeira vez em anos ele sentiu-se livre. O microfone tremeu ligeiramente na mão de Alexandre, mas ele continuou. Há 5 anos eu conheci o Rafael e desde então ele é o homem que me faz querer ser melhor todos os dias. Eu escondi isto porque tinha medo de vos magoar, medo de não ser o filho que mereciam. Mas esconder-me está a matar-me por dentro. Eu amo-vos, mas amo-me também. Os convidados permaneceram imóveis, alguns com as taças a meio caminho da boca. A mãe Maria levou a mão à boca, os olhos enchendo-se de lágrimas. O pai Carlos ficou branco como papel, a mão apertando a borda da mesa com força. Alexandre viu o tio António murmurar algo para a mulher ao lado dele, o rosto contorcido de desaprovação. Ana, a irmã, levantou-se devagar, o rosto pálido, mas não disse nada. O salão, que momentos antes vibrava de risos, agora parecia uma tumba. Alguém tossiu baixinho, mas ninguém ousou falar.
Alexandre desceu do palco devagar os passos e quando no chão de mármore. Ele caminhou diretamente para a mesa dos pais. Pai, eu sei que isto é um choque, mas eu não aguentava mais. Carlos levantou-se devagar, a voz baixa mas carregada de raiva. Isto é o dia do nosso aniversário, Alexandre. Como podes fazer isto conosco? Como podes destruir tudo? Maria começou a chorar baixinho, cobrindo o rosto com as mãos. Os convidados começaram a murmurar baixinho, as cabeças inclinadas umas para as outras. Alexandre sentiu o peito apertar, mas manteve-se firme. Eu não destruí nada, pai. Eu só mostrei a verdade. O tio António não se conteve. Homens a sério não fazem isso, rapaz. Isto é uma vergonha para a família. Alexandre virou-se para ele, os olhos ardendo. Vergonha, tio. Vergonha é viver uma mentira durante anos só para agradar aos outros. Vergonha é ver o próprio filho sofrer em silêncio e fingir que não vê. Rafael estava lá disfarçado de amigo de infância, sentado numa mesa ao fundo. Ele levantou-se devagar e caminhou até Alexandre, pegando-lhe na mão à vista de todos. Eu estou aqui, Alex, disse ele em voz baixa mas clara. Alexandre apertou a mão dele, sentindo o calor que sempre o acalmava. Os murmúrios cresceram. Uma tia afastou-se como se o toque deles fosse contagioso. Ana aproximou-se, os olhos cheios de lágrimas. Eu sabia, mano, mas não assim. Não no dia deles. Alexandre olhou para ela. Eu não escolhi o dia, Ana. O dia escolheu-me a mim. Carlos virou as costas e saiu do salão, batendo a porta com força. Maria seguiu o marido chorando. O resto da festa desfez-se em caos discreto. Convidados começaram a sair aos poucos, lançando olhares de pena ou reprovação. Alexandre ficou ali de mão dada com Rafael, sentindo o mundo que construíra com tanto cuidado desmoronar. Horas depois, no carro a caminho de Lisboa, Rafael falou suavemente. Tu foste corajoso, amor. Mas o preço vai ser alto. Alexandre olhou pela janela, as luzes da autoestrada borradas pelas lágrimas que ele não deixava cair. Eu sei. Mas se eu não fizesse isto hoje, teria perdido-me para sempre. No dia seguinte as mensagens começaram a chegar. Amigos da família enviavam textos confusos. Clientes do escritório de arquitetura cancelavam reuniões com desculpas vagas. O pai não atendia o telefone. A mãe enviou uma mensagem curta: estou a tentar compreender, mas dói tanto. Alexandre passou a noite em claro no apartamento com Rafael ao lado. Ele relembrou todas as vezes que fingira interesse por raparigas para agradar aos pais. Todas as noites em que chorara sozinho depois de ver casais heterossexuais felizes nas ruas de Lisboa. Agora o segredo estava exposto e o mundo não acabara. Mas a dor nos olhos da mãe ficaria gravada para sempre na sua memória. Passaram 3 dias e o silêncio da família pesava mais do que qualquer grito. Alexandre foi ao escritório tentar trabalhar, mas os colegas olhavam-o de lado sussurrando quando ele passava. Um cliente importante ligou e disse que preferia outro arquiteto, alguém mais adequado à imagem da empresa. Alexandre desligou o telefone com as mãos a tremer. Rafael preparou-lhe um chá na cozinha pequena do apartamento. Tu sabias que ia doer assim, disse ele abraçando-o por trás. Mas eu estou orgulhoso de ti. Alexandre encostou-se a ele, fechando os olhos. O que me assusta é não saber se algum dia eles vão perdoar. Nessa tarde a irmã Ana apareceu à porta sem avisar. Ela entrou e sentou-se no sofá, o rosto sério. O pai está destroçado, Alex. Ele não dorme, não come. A mãe chora na igreja todos os dias. E o tio António anda a contar a todos que tu traíste a família. Alexandre sentiu uma pontada no peito. Traí? Eu só disse a verdade. Ana suspirou. Tu escolheste o momento mais doloroso possível. Era o aniversário deles. Eu sei, disse Alexandre, a voz quebrada. Mas se eu esperasse mais 1 ano ou 10 seria a mesma coisa. Eles merecem saber quem eu sou de verdade. Ana hesitou, depois continuou. Eu sempre suspeitei, mas pensei que eras só discreto. Nunca imaginei que fosses assumir assim em público. O Rafael chegou da escola e cumprimentou Ana com um aceno educado. Ela olhou para ele por um longo momento, depois disse baixinho: cuida dele. Quando Ana saiu, Alexandre sentiu-se mais sozinho do que nunca. Nessa noite ele e Rafael discutiram pela primeira vez desde o anúncio. Tu não me incluíste no plano, disse Rafael com mágoa.
Eu estava lá como amigo, não como parceiro. Alexandre baixou a cabeça. Eu tinha medo que se te apresentasse como meu namorado o choque fosse maior. Rafael abanou a cabeça. O choque já foi máximo, Alex. Agora eu sinto-me invisível outra vez. Eles reconciliaram-se com um abraço longo, mas a ferida ficou. 2 dias depois o tio António ligou. A voz dele era fria. Teu pai teve uma crise de tensão alta por tua causa. Se ele tiver um ataque do coração, a culpa é tua. Alexandre desligou o telefone e sentou-se no chão do quarto chorando pela primeira vez desde a festa. Rafael encontrou-o ali e abraçou-o sem dizer nada. Na semana seguinte Alexandre decidiu ir visitar a mãe sozinha. Maria abriu a porta da casa familiar em Sintra com os olhos inchados. Entra, filho, disse ela com a voz fraca. Eles sentaram-se na cozinha onde ele crescera. A mãe serviu-lhe um café, mas as mãos tremiam. Eu não entendo, Alex. Nós demos-te tudo. Por que nos fazes isto? Alexandre pegou-lhe nas mãos. Mãe, eu não escolhi ser gay. Eu nasci assim. Esconder-me era como viver numa prisão. Maria chorou baixinho. Mas a igreja diz que é pecado. E os vizinhos o que vão dizer? Alexandre sentiu a dor dela como se fosse sua. Eu não quero magoar-te, mas também não posso viver para os vizinhos. Eles falaram durante horas. Maria contou como sempre sonhara com um casamento tradicional para ele, com netos correndo pela casa. Alexandre falou do medo constante de ser descoberto, do alívio quando estava com Rafael. No fim ela abraçou-o, mas disse: eu preciso de tempo. Quando Alexandre saiu da casa sentiu-se mais leve, mas ainda incompleto. O pai ainda não falava com ele. O mês seguinte foi um turbilhão de perdas e pequenas vitórias. Alexandre perdeu 2 grandes projetos no escritório por causa dos rumores que o tio António espalhara no Círculo de Advogados de Lisboa. O chefe chamou-o à sala e disse com voz embaraçada: talvez seja melhor tirares umas férias até as coisas acalmarem. Alexandre saiu do prédio sentindo-se humilhado. Em casa, Rafael tentava animar-o com jantares simples e passeios pelo bairro de Alfama, mas a sombra da rejeição familiar pairava sobre eles. Uma noite o telefone tocou, era a mãe. O teu pai está no hospital, disse ela com a voz embargada. Teve uma arritmia. Alexandre correu para o hospital de Sintra com Rafael ao lado. No corredor branco ele encontrou Maria e Ana. O pai está estável, disse a mãe, mas o médico diz que o stress ajudou. Alexandre entrou no quarto sozinho. Carlos estava deitado pálido, ligado a monitores. Filho, murmurou ele quando o viu. Alexandre aproximou-se. Pai, eu sinto muito. Carlos virou o rosto para o outro lado. Tu escolheste isto. Agora vê o preço. As palavras cortaram fundo, mas Alexandre não saiu. Ele sentou-se na cadeira ao lado da cama e ficou ali em silêncio durante horas. No dia seguinte, quando o pai teve alta, Alexandre ajudou a levá-lo para casa. Maria preparou o almoço e pela primeira vez em semanas eles sentaram-se à mesa os 4. A conversa era tensa, mas existia. Ana tentou aliviar o ambiente contando histórias do trabalho dela como designer. Rafael não foi convidado, mas Alexandre contou-lhe tudo mais tarde. Ele está a tentar, pai, disse Alexandre uma noite ao telefone. Dá-lhe tempo. O tempo passou devagar. Alexandre começou a frequentar um grupo de apoio LGBT em Lisboa, onde ouviu histórias semelhantes de outros homens. Pela primeira vez ele sentiu-se parte de algo maior do que a sua dor. Rafael notou a mudança e sorriu. Tu estás a acordar, amor. Mas a família ainda testava os limites. O tio António apareceu um dia na casa dos pais e exigiu que Alexandre pedisse desculpa publicamente. Carlos hesitou, mas Maria defendeu o filho pela primeira vez. Ele é nosso filho, António. Deixa-o viver. Alexandre soube disso por Ana e sentiu uma faísca de esperança. No entanto, a sociedade não perdoava tão depressa. Num evento profissional em Lisboa, um antigo cliente recusou-lhe apertar a mão, murmurando algo sobre moralidade. Alexandre voltou para casa e chorou nos braços de Rafael. Porque é tão difícil ser quem sou? Rafael beijou-lhe a testa. Porque o mundo ainda tem medo do que não entende. Mas tu estás a mudar isso para ti e para nós. 6 meses depois da festa, o outono chegou a Lisboa com chuvas suaves e folhas douradas nas ruas.
Alexandre tinha mudado de emprego para um estúdio mais pequeno mas mais aberto onde o chefe sabia da sua história e o apoiava. Ele e Rafael tinham mudado para um apartamento maior em Campo de Ourique com vista para o rio. A vida deles ganhara uma rotina calma cheia de pequenos momentos de felicidade. Uma tarde de domingo Alexandre recebeu uma mensagem da mãe. Vai jantar conosco no sábado. Só a família. Ele foi sozinho desta vez. A mesa estava posta com os pratos favoritos dele. Carlos estava mais magro mas o olhar já não era de raiva pura. Eles falaram de coisas neutras primeiro o tempo o trabalho. Depois Carlos pigarreou. Eu ainda não entendo tudo, filho. Mas vejo que tu estás bem. E isso conta. Maria sorriu através das lágrimas. Eu falei com o padre. Ele disse que Deus ama todos os seus filhos. Alexandre sentiu o nó na garganta desfazer-se. Eu nunca quis magoar-vos. Só quis ser livre. Ana levantou o copo. A um novo começo. O jantar terminou com abraços desajeitados mas genuínos. No caminho de volta Alexandre parou no mirador de São Pedro de Alcântara e ligou para Rafael. Vem ter comigo aqui. Quando Rafael chegou eles ficaram lado a lado vendo as luzes da cidade. Alexandre pegou-lhe na mão à vista de quem passasse. Eu paguei um preço alto, disse ele, mas ganhei-me a mim mesmo. E ganhei-te a ti sem mentiras. Rafael beijou-o suavemente. Valeu a pena. Meses mais tarde, no aniversário de 1 ano da Revelação, eles organizaram um pequeno jantar em casa com Ana e 2 amigos do grupo de apoio. A mãe enviou uma mensagem desejando felicidades. O pai ainda não estava pronto para conhecer Rafael oficialmente, mas enviaram um cartão simples. Alexandre olhou para o homem que amava e sentiu paz pela primeira vez. A vida não era perfeita. As feridas ainda doíam às vezes. Mas ele escolhera a verdade e estava vivo. Será que a verdade sempre liberta ou por vezes destrói laços que nunca deveriam ser testados?